pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Miss. E hoje eu estou com a minha companheira, minha parceira aqui, Nicole. Bem-vinda de novo, minha amiga. Obrigada, Ari. Tava com saudade? Eu estava, porque você me abandonou. Eu já falo logo, essas misses me abandonam, me deixam aqui jogada as traças. Ari convivendo muito com o lado venenoso do mundo Miss, hein? Só um pouquinho, porque vocês gostam, eu sei. Mas não tem esse lado não, tem, Nick? Tem, mas não é o melhor lado do mundo Miss, não. A pergunta que não quer calar. Você faz parte de qual lado? Eu faço parte do lado bom, obviamente. É claro, senão não estaria conosco aqui, né, gente? Aqui só tem os melhores. Com certeza. Não é? Pessoal, que bom estar aqui com vocês com mais esse episódio. E hoje nós vamos falar de um assunto primordial pro mundo Miss, né, Nick? Hoje nós vamos falar sobre beleza. Sobre beleza. Através da maquiagem. A gente ama. A gente ama. Então, já, roda a vinheta aí que vocês vão conhecer a nossa convidada de hoje. A gente sabe que a maquiagem é um item fundamental na vida de toda Miss. E vamos dizer também de toda mulher que não tem pelo menos um batonzinho aí na necessaire. Então, por isso, hoje, convidamos Daniele Lima, que é maquiadora. Já maquiou, inclusive, as candidatas do Miss Teixeira. E a gente vai bater um papo sobre isso, sobre beleza, sobre as tendências e, quem sabe, aí sobre algumas polêmicas recentes sobre o mundo da maquiagem. Uau, é isso que nós queremos. Se não tiver polêmica, não tem graça, né? Não é sobre polêmica. Nós queremos bastidores, né, gente? Isso. Ariana, Centra, Ariana. Vocês gostam de polêmica, que eu sei, e eu tô aqui para trazer para vocês. Mas hoje a gente vai trazer um assunto muito especial, como a Nicole falou. Dani, bem-vinda ao nosso Pod Miss, diretamente da Bahia para o Espírito Santo hoje. Como é que foi a viagem? Como é que foi a expectativa para estar conosco aqui hoje? Me senti muito honrada pelo convite, principalmente falar de um assunto que eu sou apaixonada, que tá bem dentro do meu dia a dia. E é isso, obrigada. Dani, que bom. Gente, a Dani é uma amiga do coração, né? Já se conhece há algum tempo, né, Dani? Já tem alguns anos que nos conhecemos. E a Dani, ela estava vindo aqui para Vitória, no Espírito Santo. Para quem lembrando, nós estamos em Vitória, aqui no Espírito Santo. E a Dani já tem experiência com o mundo Miss. Você já teve esse acesso ao mundo Miss? Como foi para você, Dani? Qual foi a sua experiência no mundo Miss? Foi muito bacana, porque foi tanto no processo de seleção quanto também para a final. E aí são propostas um pouco diferentes, né? Porque para cada etapa exige um perfil de maquiagem diferente. Ah, é? É, porque quando é com biquíni, tem vezes que é com biquíni, um look mais gala, né? Então, festa, então exige alguns detalhes diferentes para cada fase também. E aí teve um briefing também, né? Que os meninos provavelmente te mandaram, Exatamente. A gente já recebe mais ou menos a comunicação que tem que ser passada na maquiagem. Tem isso, Nicole? Eu não sabia dessa parte. Tem, por exemplo, no biquíni geralmente bronzeia um pouco mais a pele, já fica com um contorno ali de como se tivesse chegado da praia, um iluminador um pouco mais dourado. Exato. Tudo é estratégico na maquiagem da Miss. Da candidata à Miss também, sempre muito estratégico. Imagina você colocar um vestido de festa com muito brilho e uma maquiagem nada. Exato. Fica ali um pouco sem o contexto, sem a comunicação. Então, a maquiagem é muito estratégia. E a maquiagem do corpo, que às vezes ilumina o corpo, passa um iluminador também. Você acha que a maquiagem é só no rosto? Não é, não. Gente, então a gente achando que a pele era de seda. Eu tô falando que essas misses têm os truques. Inclusive, aliás, né, vou cobrar aqui no episódio, porque assim não tem como negar. Nicole Guedes, cadê o seu truque de Miss pro nosso quadro Truque de Miss, Nicole Guedes? Devendo. Inclusive, vocês podem comentar aqui qual truque de Miss que vocês querem que a gente ensine. Porque às vezes a gente acha que é algo muito normal, a gente faz quase todo dia, mas na verdade pode ser uma diquinha boa. Então coloca aqui embaixo qual truque de Miss que vocês querem ver que a gente vai postar aqui e posta lá no Instagram também. Já manda aqui, hein? Agora eu que vou cobrar. Hoje tá sendo o dia das cobranças. Dia das cobranças. Mas, Dani, fala pra gente um pouquinho. Como você entrou nesse mundo da maquiagem? Como que aconteceu isso na sua vida? Vamos conhecer um pouquinho da história da Daniele,
que já está há quantos anos nesse mundo, Dani? Olha, sempre me perguntam, eu falo, gente, tem que parar mesmo pra calcular, mas tem uns 10, 11 anos. Não é pouquinho tempo não, hein? Bastante tempo. E você olhando as suas makes lá do início pra agora, você vê a diferença? É engraçado, né? Total diferença. E também as técnicas vão mudando, os produtos eles vão vindo com mais tecnologia, com mais acabamento, pincel também, tudo vai mudando e os profissionais vão evoluindo junto, não só em técnica, mas também em investimento com produtos, né, diferentes. Mas aí eu quero saber se tem alguma coisa que era uma técnica, que era tendência anos atrás que você sente falta de usar hoje. Olha, hoje a maquiagem tá muito beauty, né? Muito beleza natural. E eu gosto daquele olho um pouco mais marcado. Eu gosto também. Em baile de formatura, por exemplo. Eu falo, gente, uma maquiagem muito leve, muito beauty, com um vestido de festa, é o que você falou, fica faltando alguma coisa. Então eu sinto um pouco daquele, bastante brilho, bastante... um preto que não tá usando preto, tanto. bem esfumado, tem seu Mas eu espaço, acho que né? volta. Eu acho que volta. Eu também acho que volta, até porque quando você vai fazer foto, se você tiver com uma maquiagem muito basiquinha, às vezes não aparece. Tem isso também. Por isso que as misses, elas quando estão no palco, elas estão muito maquiadas. Porque pensa, ela tá ali com um salto enorme, ela tá enorme, mas o rosto dela, se ela não tiver tanta maquiagem, ela não vai aparecer, apaga. O vestido vai aparecer a minha pergunta muito. É o seguinte, esse muita maquiagem, é esse que é também a diferença, né, gente? Às vezes as pessoas carregam, tem essa diferença entre você colocar o reboco, né? Porque tem gente que parece que passa o reboco ali no rosto. A gente tava conversando no off, né, em casa, e falando assim, que existem a questão do milagre, né? A pessoa entra de um jeito e aí fala assim, não é a mesma pessoa, não. Mas como é que é essa linha tênue entre ter uma maquiagem que vai exaltar a beleza da pessoa, porque uma Miss entende-se que ela já tem uma beleza natural. Sim. Mínimo, né, amiga? Eu tenho que ter, no mínimo, uma beleza natural. Estamos falando no caso da Miss, tá, gente? Eu preciso ter uma beleza natural. Tem que ter esse cuidado também de ter uma make que não vá mudar a característica, porque uma maquiagem muda a característica. Pode ser tanto pro bem, mudar, valorizando aquilo que já é bonito, valorizando a beleza da pessoa, mas também pode estragar ali alguns traços que já estão muito bem posicionados, muito bem estratégicos no rosto. Isso vai muito do perfil de evento e do perfil do que ela procura. Por exemplo, palco precisa sim de um pouco mais de maquiagem e pode chegar até um pouco mais de reboco. Por quê? Porque a distância, o tipo de iluminação é diferente, então o contorno ele tem que ser um pouquinho mais marcado, né? O iluminador ele precisa ser um pouquinho mais marcado, que talvez se ela for fazer só uma presença VIP em um evento em que as pessoas vão estar perto dela, não usaríamos. Então, presença de palco e presença tete a tete tem essa diferença. Então, a presença de palco precisa sim ser um pouco mais carregada, principalmente se ela for trocar de roupa toda hora. A maquiagem ela precisa ter um pouco mais de resistência, a gente precisa fazer uma camadinha um pouco mais, mas quem olha de longe não consegue perceber quantidade de maquiagem, consegue ali ver o resultado final e fica belo. E essa questão de durabilidade de maquiagem é uma discussão entre os maquiadores, né? É verdade. Porque tem a técnica da pele blindada e agora tem produtos que prometem uma durabilidade, mas não entregam, né? Nós temos produtos que prometem e não entregam, Dani? Você sofre com isso, amiga, lá? Então, sofre. Porque, na verdade, as grandes marcas criam e as pequenas marcas que estão se iniciando, elas tentam fazer o mesmo produto e às vezes não conseguem entregar a mesma qualidade. Então, pode acontecer sim. Mas a técnica blindada, por exemplo, não são só produtos blindados. Existe também uma técnica que é uma técnica que vai aí contribuir com a resistência não só no tempo de maquiagem que a pessoa está, então muito tempo maquiada, mas também resistência a atrito, que é muito importante para quem faz passarela. E eu sou doida pra saber, porque eles escondem as 7 chaves da técnica da pele blindada, da maquiagem blindada. Será que nós vamos descobrir aqui hoje, nesse podcast, Dani? Você pode revelar, assim, qual seria essa técnica? Tem algum tá com cara de que vai revelar tudo, não. Não, mas dá pra falar sim, dá pra falar. E é uma técnica, por exemplo, que no estúdio eu não gosto de fazer. Por quê? Porque é uma maquiagem que ela é resistente tanto a atrito, a água, por exemplo, eu vou fazer uma produção e eu preciso fazer mergulho. E eu preciso sair intacto, eu vou fazer de cabelo, shampoo, e essa maquiagem precisa estar intacta. Então, é uma maquiagem que não vai se misturar com água, então ela é à base de óleo. Então, é uma pele um pouco mais pesada e ela tem bastante óleo ali naquela maquiagem, então quando a água passa,
ela não vai, né, borrar, não vai misturar ali. Então, são corretivos de camuflagem, são bases, a base de óleo, um óleo antes da base. Então, esse é um dos segredos aí. Truque, óleo. Já dá pra anotar ali. Fazer o checklist também pra comprar uns produtinhos novos. Que, inclusive, Dani, o mercado nacional ele tem crescido muito. Tecnologia de produto. E, assim, tá entregando custo-benefício melhor pra gente, matéria-prima de qualidade, matéria-prima nacional. E eu vi que tem marcas, inclusive, fazendo fora e trazendo pra cá, né? Verdade. O mercado de maquiagem nacional tá dando show aí em qualidade. E em tudo falando. Antes, algumas marcas, só havia marcas nacionais com amplas tonalidades, que atendia vários tons de pele. Hoje, as marcas nacionais estão dando show nisso daí. Pega tanto do número 1 ao número 50, 60. Então, atende muito mais. As pessoas precisavam comprar 2 bases para conseguir um tom. Pra fazer hoje a mistura pra conseguir chegar. Hoje, então, tá muito mais acessível isso. Você consegue chegar numa loja e comprar uma base para ter o seu tom. Inclusive, foi polêmica até essa questão de tonalidade. Foi polêmica por causa da... Pode falar nomes de marca, gente? Pode, né? Todo mundo falou. Mascavo entrou nessa polêmica de tonalidade de bronzer. Quem? Mascavo é a marca da Mari Saad, que antes tinha parceria com a Oceane. Se você é maquiadora profissional, minha amiga, eu nunca vi, gente. Você sabe de tudo do lado da beleza. Isso tem que saber, não é? Porque, veja bem, se eu vou pro Miss, eu não posso levar a Dani. Então, eu tenho que saber me maquiar. Então, a Mascavo, ela era a Mari era da Oceane, saiu da Oceane e fez uma linha própria chamada Mascavo. E aí entrou em polêmica porque fez tonalidade de bronzers, mas não fez nenhum para peles retintas. Então entrou em polêmica por causa da tonalidade. Em contrapartida veio a dona Bianca Boca Rosa, que fez uma cartela gigantesca de bases. Foi. Só que assim, ela fez um vídeo explicando sobre. Ela falou... A Mari. A Mari. Porque ela falou o seguinte, não ficou pronta todos os tons. Então eu resolvi lançar o que estava pronto para fazer meio que 2 lançamentos. Só que não deu muito certo. Não deu nada certo, na verdade, né? Verdade. Que até hoje não deslanchou a marca dela. Verdade. Falando sobre essa necessidade aí, né, de maquiar, a nossa Miss Brasil Supra Duda, né, nossa host aqui, ela falando que vai ter que se virar lá sozinha, né, Duda? No Miss Brasil, né, ela teve ajuda. Não, a equipe, mas na Polônia não pode levar, não. Eu acho que nenhum internacional pode. Não pode levar. Vamos pesquisar sobre isso, porque eu acho que os internacionais, eles não... Nossa, eu sei que o Supra... Gente, vocês lembram da Duda, né? Eduarda Brown, nossa maravilhosa host aqui, também ganhou. Ganhou Miss Brasil. Maravilhosa. Temos uma Miss Brasil. E logo, logo estará conosco aqui. Inclusive, spoiler, inclusive até para os nossos bastidores aqui. Faremos uma live com ela, hein? Vamos agendar uma live, porque ela já estará em preparação, indo para São Paulo, para viagem, não vai dar tempo de estar aqui conosco no estúdio, mas vai rolar live, vamos saber tudo do que aconteceu, como é que foram os bastidores da Duda lá. E lembrando, né, que a gente foi conversando lá nos bastidores, perguntamos, né? E aí, você vai poder levar a equipe, né? O Claude, o pessoal? Não pode. Porque ela pensa, vai ter que se virar. Mais de 100 meninas, cada uma levar um profissional para cabelo e maquiagem. Vai ter que se virar. Então, vocês realmente precisam de ter essa... A gente erra até conseguir acertar. E eu me lembro que no Miss Brasil, quando eu fui pro Miss Brasil, muitas meninas vieram elogiar a minha maquiagem. A gente fazia maquiagem carregada desde a manhã, porque tinha que durar até... É o reboco, né? É o reboco, tinha que durar até a noite. Só que muitas meninas vão pro Miss Brasil e ainda não tem essa noção de maquiagem. E isso atrapalha. Porque chega numa final, chega numa prova, acaba destoando um pouco. Uma menina muito produzida e a outra sem produção. Claro que é aquela coisa, né, Dani? Algumas pessoas têm facilidade e outras não, né? Sim, mas é um conhecimento que precisa ser realmente buscado. Se você não sabe, você faz um curso de automaquiagem, né, Ari? É isso aí, eu fiz. É prática, né? Isso, aí depois do curso, você vai praticando e entendendo o que valoriza mais o seu rosto, entendendo os produtos que deram mais certo, né? Porque isso é só fazendo mesmo. Poxa, essa base aqui, a maquiadora me indicou, mas me deu muito mais certo com essa, né? O meu clima é diferente daqui. Sim. Então, o clima influencia muito.
uma coisa que é importante, você está no Brasil e você vai sair do país e que você quer usar a mesma base. Só que aqui a sua pele está um pouquinho mais oleosa e o clima lá é totalmente seco. Uai, tem isso? Tem isso. Meu Deus, gente. Então, Parece que eu nem me maquio, né? Parece que a pessoa anda sem nada. Mas eu nunca, gente, sério. não presta atenção nessas coisas. Então Presta vai atenção, sair meninas, na dica. vai sair do estado, vai sair do país. E é algo Ah. muito importante, tem que estar atento ao clima também. Porque se a sua pele já é um pouco seca e você vai para um clima muito seco, a sua base tende a craquelar um pouquinho. Olha Então aí o isso! hidratante, o tipo de base vai Mas aí, se influenciar. eu fizer uma hidratação, não é o suficiente? Sim, se sua pele for normal, oleosa, sim. Se for uma pele seca, não. Mas é uma questão de conhecimento mesmo. Você ter um pouco desse conhecimento, você já vai preparada, principalmente para um concurso. E a Dani, como maquiadora, você tem que fazer muita pesquisa também, né, Dani, de produto? Pra entender. Sim, a gente tem que estar antenada aí no que está rolando de novo e principalmente isso. Porque assim, vem muitas pessoas de fora com vários tipos de pele, não só tom, mas pele oleosa, poro dilatado, pele acneica, pele madura, pele com histórico de rosácea, enfim. Então, quando você pega uma pele ali, você precisa identificar o que ela vai precisar, não só naquele momento, mas ela vai precisar depois. Uma pele muito seca, se eu tiver bases só para pele oleosa, que são secas, e eu passar numa pele que já é seca, no final não vai dar certo. Essa base vai craquelar. E qual É pele fato. que você acha que é mais desafiadora de preparar? De preparar, eu acho que a pele oleosa na Bahia, por exemplo. É. Na verdade, você precisa entender o histórico daquela pele. Porque tem pele que é oleosa, mas ela tá controlada. É uma pessoa que cuida da pele, usa um sabonete específico, usa um produto noturno específico. Mas tem pessoas que não cuidam. Então, aquela pele, ela vai ficar oleosa mais rápido. Aí Então, você faz uma anamnese com a sua precisa cliente? ser feita uma anamnese. E aí, como eu sou formada em estético, isso facilita isso que eu ia muito falar. pra mim. É isso que eu ia falar aqui agora, gente. A Dani, além de maquiadora, ela é esteticista também, né? Então ela Isso. já faz limpeza de pele, ela já tem esse conhecimento além. Por isso que ela fala com tanta facilidade e autoridade em relação a saber qual produto e por que usar esse produto naquela pele. E você atende noivas, né, Dani? Atendo noivas. E noiva é um processo diferente de preparação de pele é de um maquiagem, processo né? diferente. Outra realidade. É. Diferente da Miss, por exemplo? Eu Ou acho que parecido, é. assim? Não, a preparação pode Ah. ser a mesma, porque precisa do mesmo glow, precisa manter também as características, Vamos mas lá, o que precisa é a ser... preparação, Dani? O que é a preparação? Só pra gente falar aqui, gente, o que é a preparação de uma pele para uma maquiagem? A preparação, ela se inicia desde a limpeza e higienização. Então, o produto que você vai usar antes de aplicar a Que é maquiagem. o tônico. Um tônico, adstringente. Então, se a pele for oleosa e acneica, a gente vai usar um tipo de tônico. Aham. Talvez uma água micelar não vai atender. Um hidratante específico para aquela pele. Se a pele é oleosa, é um tipo de hidratante. Se a pele é seca, ressecada, sensível, uma pele muito alérgica, Entendi. é um outro tipo Nossa, de... aí você lá no seu estúdio, você tem que ter, então, um para cada tipo de pele. Um hidratante para cada tipo. Não, acho que 3 hidratantes atende bem. Ah, ok. Um para pele oleosa, porque a nossa região, você acaba conhecendo o perfil de cliente de pele da região. Verdade, verdade. Aí eu falei aqui a questão, porque a Eduarda, né, ela vai pra fora do país. Aham. Então ali já é um outro clima, já é tudo diferente. Nossa, Eduarda, tá vendo esse Você vídeo? tá vendo? Ó, anota aí, Tá hein, vendo, Duda? Eduarda? Já pega aí o contato da Dani pra você descobrir qual base que você vai levar pra Polônia. Isso mesmo. Porque- Identificar o clima que vai estar lá durante o concurso. Nossa, você pensa, junho é inverno lá? Inverno, muito Não, frio. inverno pra gente. Ah, é? É, lá pro na verão. Polônia, não sei. Aliviou Pesquisa aí, um pouco. pessoal. Não, Em Polônia junho vai ser o que na Polônia? Eu acho que a gente vai estar começando o inverno aqui, então pra ela verão. Aliviou um pouco, né? Que aí o clima vai estar um pouquinho mais sim, parecido sim, pra sim. gente. Aí fica muito de boa. Ela mais pode usar o que tranquilo. usa aqui, que aqui também é quente, né? Ah, É. ó, se Aqui tem também é equipe de quente. fundo aqui, eu peço ajuda, viu, gente? Pede aí, gente. Pesquisa aí pra mim. Polônia em junho vai estar qual estação do Aqui ano, a gente por começa favor, inverno, então eu vai. acredito que verão. Mas vamos ver mesmo pra gente não passar vergonha. É, por Isso gentileza. E mesmo. Duda, já anota, que você vai sair Já na anota frente aí. Verão? Verão? Verão. Tá. Acertamos. Verão. Ai, ótimo. E o clima daqui. Ela É vai isso. usar então tudo. não vai usar precisa, tudo. viu, Duda? Você não vai precisar trocar todas as suas É. makes. Não. Tá tranquilo, agora você anota O que outras tá dando dicas. certo, continua. Continua. Sim, então a preparação vem toda essa questão Isso. a de preparação. tônico, hidratação, e aí vem a base. Isso. Primeira Aí coisa que vem usa é a base, Dani?
Às vezes sim, às vezes o corretivo. Depende muito também da pele. Da pele e da necessidade, né? Isso. Entendi. Mas se vier a base primeiro, dá super certo também, na maioria das vezes. Então, a preparação é toda essa questão da limpeza, desses tônicos, água micelar, né, coloca e vem a base. A base. A pele é a parte mais complicada de fazer, Dani, ou não? Assim, não, fala, eu né, não a pele, diria assim. a mais complicada, mas uma das mais importantes. É porque se não estiver bem feita. A pele, se ela não tiver bem feita, o olho pode estar lindo, a boca pode estar linda, mas a pele, ela vai chamar muita atenção. Ela vai chamar muita atenção. Então, a pele bem feita é extremamente importante, mas eu não diria o mais difícil, porque o olho, ele, dependendo do olho, ele é desafiador. E são muitos formatos de olhos pedem maquiagens diferentes, né? Exatamente. Lábio também. Né, lábio, É ele tem que estar bem bonito, bem certinho. Eu queria entender por que as pessoas todas gostam, as maquiadoras amam maquiar meu olho. Eu queria entender porque... Olha a pálpebra Olha o dela, tamanho dessa maravilhosa. pálpebra, gente. Toda maquiadora, nossa, E esse você olho tem um seu. côncavo marcado. Aí toda maquiadora fala assim, nossa, seu A olho Nicole é também, o olho maravilhoso. dela é lindo. Grande, né? É, tem uma pálpebra Eu comecei a gostar do meu olho depois que os maquiadores começaram a dizer que elogiar. porque eu falava assim, poxa, a família com olho claro, eu falei assim, poxa, nasceu bem escuro, quase preto, vai que sem graça. E eles começaram a elogiar, eu falei, nossa. É ótimo. É ótimo. Ai, mais uma falando. Ai, gente, essas misses já se acham, né? E ficam puxando sardinha dela. O meu também é bonito, né, Dani? É bonito, Ai, fala pra mim. sim. Dá pra fazer bastante coisa. Dá Dá pra pra pintar fazer. uma tela aí Dá, no filho, olho. isso aqui é uma tela aqui, em branco. Todos os maquiadores amam maquiar meu olho exatamente por isso. E minha boca também, as pessoas elogiam muito desenhada, o formato, né? Aham. Nem coloco preenchimento, tá, gente? Natural, Tudo isso aqui. seu. Tudo meu, tudo comprado. Deus foi bom. Mas falando de olho, Dani, tem alguma maquiagem, assim, uma técnica que você fala assim, essa daqui, quando eu faço, nossa, eu amo fazer. Porque apareceram várias tendências nos últimos 2 anos, pelo menos, né? Foi. Muita tendência mesmo. Tem uma que nunca sai, que é o esfumado clássico. Ele nunca sai. Eu acho que ele tá desde quando surgiu a maquiagem. Ele é forte na maquiagem e a gente vai adaptando aos tons do momento e também ao tom do tom de pele, né? Mas um esfumado clássico, marronzinho, né? A técnica seria esfumado clássico. Mas ele nunca sai e se adapta a todos os tipos de olhos. Só que aí vai vindo as moldinhas e a gente vai adaptando ali, né? Pega o esfumado e adapta um delineado esfumado com marrom, né? Faz um gatinho para quem gosta. Então a gente acaba adaptando. Mas a técnica mesmo é o esfumado. E você falou até uma coisa interessante quando a gente tava falando da Duda, que já que tá dando certo, continua. E às vezes a gente quer fazer muita coisa, buscar às vezes um produto novo que foi lançado no mercado, às vezes quer buscar uma técnica nova, mas às vezes estava funcionando tão bem que a gente estava fazendo, né? Continue. Continue fazendo. Deu certo, continue. Principalmente para algo importante. Eu casei recente e a minha maquiagem foi a mesma que fiz. Nos conte sobre casamento. Como que foi? Uma maquiadora que maqueia noivas no seu grande dia. Me maquiei. Você tá me acompanhando um pouco no Instagram, né? Que eu postei sobre isso. Conta pra gente agora, Pode Miss. Então, e aí eu fiz a minha maquiagem, eu falei, olha, eu vou no que eu já gosto e no que deu certo. É isso que funciona mesmo. Já gosto, me sinto bonita Mas agora assim. eu vou mais profundo, assim. Daniele Lima. Lá vem as técnicas do... Daniele Lima. A pergunta que não quer calar. Você colocou isso, que eu mesmo vou me preparar para o meu casamento, porque era algo que você queria, porque você não achava que tinha uma profissional que poderia trazer exatamente o que você queria. Eu sou malvada, né, gente? Muito malvada. Muito malvada. Muito. Mas fala a verdade, Dani, porque tem isso, né, gente? Quando nós sabemos fazer algo, contratar alguém, fica meio assim. Não que a gente não confie no trabalho, mas, poxa, eu já faço aquilo. O que passou na sua mente, Dani? Até para entender como é que é esse contexto, o posicionamento da Dani como profissional em optar em se automaquiar para o casamento, que é um dia extremamente importante. É um dia importante. O nervosismo, eu não sei se você ficou nervosa, mas, gente, no dia do meu casamento eu fiquei extremamente nervosa. É um dia muito especial. Para nós, dia especial. O homem nunca vai entender isso. Para o homem, ele joga futebol o dia inteiro e chega lá, na hora do casamento, ele toma um banho, se arruma e vai, né? Basicamente. O casamento era 16h30, o noivo tava na piscina até às 15 e pouco. Entende? A mulher não, tá desde do dia anterior, preparando o cabelo, evento. preparando a pele. É toda uma questão. Os homens nunca entenderão isso.
Dani, como é que foi pra vocês? Fala, conta Então, pra gente. Não foi subestimando a capacidade de nenhuma outra maquiadora, mas eu queria mesmo. Eu mesma fazia minha maquiagem exatamente por isso. Sabendo que já deu certo, sabendo que no meu rosto eu gosto, sabendo que no meu rosto eu quero disfarçar. O contorno que eu faço no meu rosto eu gosto, sabe? Entendi. Então eu falei, não, eu quero fazer. E foi super tranquilo, eu não fiquei nervosa em estar fazendo a minha maquiagem, porque é algo que eu já faço todos os dias. Mas é diferente a make também. Você testou antes? Não testei. Nossa, Não mentira, você não testei. testou? Não. Dani! Nem na sua prova de vestido? Não. Nada. Nada. Você já Não colocou na mente, você já testei. tinha a visualização do que você queria fazer. Exatamente, fui Caramba. fazendo, coloquei a musiquinha, fui e Stephanie gravando, eu maquiando e foi super tranquilo. Foi um pouco na intuição também, né? É. Não, e é isso, eu já sei o que eu gosto, né? Vocês em concurso, se você já sabe o que você gosta, se tem um gloss que você gosta muito, um blush que você sabe, nossa, isso aqui eu amo, leve, até para uma outra maquiadora fazer mesmo. Sim. É uma outra pessoa que vai te maquiar, mas aquilo te faz te sentir bem, você se sente bonita ali, porque a maquiagem, se você se sente bonita, a sua postura muda, né? Você é outra pessoa quando você se sente bem. Não é o que o outro gosta, né? Então, use o que você gosta e o que dê certo. Já deu certo até aqui, é algo importante, continua. E você tem clientes que já sentam assim na sua cadeira e falam assim, ai, faz. Nem te pede nada específico porque você já conhece muito? A maioria. A maioria. Ah. Eu mesmo, quando a Dani vai maquiar, eu falo assim, ó, Ari, é por sua conta e Isso. risco. Você Eu só- não peço nada, não falo nada. 90% fala, ai, Dani, faz. Eu vou pra tal lugar e faz. Isso é muita confiança que tem com o profissional, né? Porque cria uma relação diferente com a Verdade. cliente, né? Já é uma relação mais de amizade mesmo. Uhum, Isso é muito mesmo. legal. Mas é uma coisa que eu não faço com qualquer pessoa. Porque a Dani já sabe meu trabalho, já me Sim, conhece. sim. Inclusive, hoje era pra ela ter feito minha make, né? Só acho, né? Mas tô aqui. Mas eu vou falar. Se tá feia, é culpa dela. Porque eu fui aluna dela, tá? Verdade. Ela foi minha professora pra auto make. Porque, como eu trabalho também com essa parte de palestras, Sim. imagina eu ter que pagar uma make em todo lugar que eu for. Eu tive que me virar. Falei, Dani, a gente fez o curso, Sim. eu fiz um curso com ela de auto E make. o posicionamento de imagem, né? Imagina, uma Sim. mulher, querendo ou não, a gente tem esse padrão na sociedade de a mulher Verdade. estar maquiada, com o cabelo sempre arrumado. Então tem um posicionamento de imagem também através da maquiagem, né? Ela se torna muito estratégica. Demais, demais. E essa questão também da confiança ali, né? Eu falo que a mulher maquiada, ela tá preparada pra tudo. Ela sai de casa, qualquer convite que vier, bora. É verdade. É E é verdade. Você tá incrível. muito preparada, você Ó, se é sente. incrível. Eu sempre, pela manhã, eu já gosto de maquiar, exatamente porque eu não sei o que vai acontecer no decorrer do dia, se eu preciso sair ou não. Aí é assim, o dia que eu decido não maquiar, adivinha, chega gente, aparece o convite, eu tenho que gravar alguma coisa de última hora, e aí, a Ariana, gente, eu não tenho tanto. Aí eu falei assim, Dani, você demora de se arrumar? Não, a pessoa já se maquia há tanto tempo que é rapidinho, né? Agora, quem, igual eu, não tenho tanta experiência assim, acabo demorando mais. E aí eu fico assim, ai meu Deus do céu, se eu tenho que maquiar de última hora, não vai dar certo. Então, realmente, vai muito dessa questão da prática também, né, Dani? Sim, sim. Então, se você fosse montar essa necessaire, Dani, a necessaire de todo dia da mulher acordar pronta, quais são os itens que você colocaria nessa necessaire? Ela já vai preparar a pele e ela vai na necessaire somente a maquiagem, certo? Um filtro solar com tonalizante bom, porque aí dá pra substituir a base. Então, um dia muito quente vai ser um dia tranquilo. Ao invés da base, pode usar o filtro solar com tonalizante, um corretivo com um tonzinho mais claro do que o tom da pele para dar uma iluminada, um pó, de preferência filtro solar também, mas pode ser um pó compacto mesmo. O pó compacto ele tem um pouco mais de cobertura do que o pó solto. Então, se a proposta for potencializar a cobertura do primeiro produto, que é a base ou filtro solar, use um pó compacto, tá? Contorno. Contorno é muito importante. Falo que o contorno é o filtro da vida real, né? Verdade, É. verdade. Ele potencializa ali os traços, mandíbula, nariz. Nossa, eu amo. Blush A Dani é não sai sem contorno. Não saio sem contorno Ela e nem sai sem sem blush. batom, mas não sai Não, sem contorno. Não saio. Blush é muito importante também. E o olho, ele é muito opcional. Se você usar uma máscara de cílios e você até pegar o resíduo do pincel de blush, passar na pálpebra, você já tá bonita. E no mínimo gloss.
né? Então, pro dia a dia, eu acho que priorizar uma pele bem feita, uma pele uniforme, você já tá em muito caminho andado. Você não vai ficar correndo se alguém quiser gravar um stories com você, né, Miss? Tá. Aí fala assim, a gente tira uma foto, aí você fala, meu Deus, eu não tô maquiada, e a gente acaba fugindo das oportunidades quando a gente não se sente preparada. É verdade. E a maquiagem faz parte disso. Porque você pode estar com a roupa de treino, você tá maquiadinha, você se sente à vontade. Make e cabelo, né? Make e cabelo. Make e cabelo é o conjunto que faz uma diferença. Mas o cabelo, você ainda faz o coque. Faz aquele coquinho Faz pra um dizer que é clean girl, né? Exato, faz um rabo de cavalo. Agora o rosto, não tem jeito. O rosto, ele precisa realmente de um brilho, um né, brilho. gente? Olheira, uma gente. pele viçosa. Olheira, ela passa um cansaço muito grande. Passa. Você pode tá na sua melhor fase da vida, mas a olheira, ela vai te deixar um olhar um pouco caidinho. E por isso que o pó é extremamente importante embaixo dos olhos. Porque a máscara de cílios e o lápis, ele pode vir pra cá e aí você não tá com olheira, você tá com a maquiagem derretida. E aí, pra que isso não aconteça, você passa uma camada generosa de pozinho embaixo do olho e isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Mais uma dica, hein? Vamos anotando as dicas da Dani. Anotem, porque não fala de olheira não, porque, meu Deus do céu, eu sou vida praticamente adulta, um panda, né, a amiga? vida adulta é isso, eu já amiga. tinha Todo mundo olheira tem naturalmente. um pouquinho de olheira. Não, eu já tinha olheira naturalmente, só que eu fiz uma cirurgia. Então, quando eu fiz a cirurgia no nariz, aí dá o derramamento que falar. Então, realmente, é bem escura, são bem escuras as minhas olheiras. E você cobre super bem. Eu sempre passo o amarelo. O corretivo amarelo e depois eu trago aqui o corretivo clarinho pra poder dar um... Tá bem legalzinho, né? Dá uma disfarçada. Ops, uma disfarçada aqui. Mas hoje existem produtos que você não precisa mais fazer essa quebra de cor, né? Um corretivo só já faria esse trabalho ao invés de você usar dois. Não, mas aí fica dando trabalho, né? Deixa eu te falar, mas tá dando certo? Continua, né? Mas aí que tá, eu acho chato, por isso que às vezes eu me canso de fazer, porque eu tenho que ficar muito tempo passando dois produtos. O amarelo, então... Me pede lá que eu vou te mandar um. Olha aí, olha. Consultoria gratuita. Agora, aproveita. Dani, gratuita é nada, né, amiga? Você foi professora, minha professora tem tem obrigação de dar os... Agora, Dani, deixa eu te fazer aqui uma polêmica. Adoro. Mas isso aqui, ó, vou te dizer, tá? Mandaram pra mim aqui. O pessoal dos bastidores tá querendo ver fogo no parquinho. Você viu aquele caso da maquiadora que a noiva marcou como se fosse uma make normal? E aí, a maquiadora fez a maquiagem dela normal e depois descobriu que era pra ser noiva. E aí, ela queria cobrar mais caro. Você viu esse... Foi polêmica. Não tinha como não ver, inclusive, né? Porque foi polêmica. Saiu em todas as redes, saiu na televisão. Ariana, particularmente, ela pediu uma make. Ela não pediu pra ser de noiva. Sim. Porque vocês mesmo falaram aqui que a make de noiva é diferente. É diferente. Sim. Na verdade, não só a make de noiva. O dia da noiva é diferente de qualquer outra cliente. Ela não pediu o dia da noiva. Ela pediu uma make natural, normal. Né? Aí o fato da maquiadora ter descoberto que ela foi pra ser noiva, achou que tinha que cobrar mais. Eu não achei justo a Ariana, uma vez que ela não fez a make pra noiva. Sim. Né? Como é que você faria no caso desse, Dani? Como é que você se posiciona como profissional da área? O que você achou dessa situação? O que acontece? É muito comum quem vai casar, mesmo não querendo uma maquiagem de noiva, ela escolhe ambientes e profissionais que têm experiência com noiva. Sim. Então não é por acaso, né, que elas escolhem. Não, raramente ela vai escolher alguém que está iniciando. Sim. É verdade. Né? Ela vai escolher ambientes que já são de noiva com um profissional que já atende noiva, né? E normalmente elas mostram foto que tem características de noiva. Ela não vai mostrar uma foto de inspiração de maquiagem de baile. Então, há uma intenção, ela foi intencional em relação a isso. Lá no estúdio sempre aparece, Dani, eu quero casar, mas atualmente eu não posso investir num plano de noiva. Tudo bem eu fazer só a maquiagem? Tudo bem. Né? E se ela não quer fazer um dia de noiva, não é obrigada a fazer o dia de noiva. Mas eu acho que essa comunicação é bacana. Não precisa cobrar mais depois que descobre se o atendimento não foi personalizado para a noiva, não precisa. Mas eu vejo que tem cliente que ele tem essa intenção, né? Se ele não quer, ele fala, ou ele avisa, ou ele vai para um profissional que está iniciando também. Né? Por que não um profissional que está iniciando, um profissional que não tem estúdio, um profissional que atende em casa? Mas não, as escolhas são sempre estúdios de noiva com profissionais
que tem a experiência com noiva. Mas não achei certo também cobrar após o atendimento. Entendi. Cobrar depois do atendimento, se não entregou Exato, se não teve diferente. O meu questionamento foi exatamente esse. Uma coisa é eu ter passado, ali feito todo o processo de uma make pra noiva, e a menina não tá disposta a pagar. Sim. Agora, eu não paguei. Ela realmente fez uma make Normal. natural. Natural assim, né? Normal. Sim, normal. Caso tivesse aparecido um fotógrafo ali, caso tivesse aparecido um hobbyzinho ali pra fazer uma foto, aí eu já acho que cobraria. Porque aí isso vai interferir diretamente no trabalho da profissional. Sim. Imagina, a profissional tá ali fazendo a maquiagem da noiva, vai chegar um fotógrafo e vai falar assim, coloca o pincel só nesse cantinho aqui. Precisa simular e demanda um tempo. Aí eu já acho que se fosse esse caso, aí eu acho que teria que cobrar. Sim. Porque aí é um processo totalmente diferente. Porque a maquiadora, quando vai maquiar a noiva, a Dani pode explicar isso até um pouco melhor, ela vai gastar um tempo maior com a noiva. Primeiro que a maquiadora ela vai conversar, a noiva vai estar nervosa, ela vai querer entender como que tá o sentimento, como é que tá a expectativa. Às vezes faz uma hidratação, porque não dormiu à noite, coloca ali algum produtinho pra agir, e vão ter profissionais junto com a noiva também, além da maquiadora. Sim, é todo um ambiente, né, pra ela. Gente, a grande verdade é que a maquiagem, ela pode te elevar ou te derrubar. Não, isso é fato. Verdade. Uma maquiagem mal feita envelhece. Demais. Não é? Se você não faz o contorno correto, a pessoa fica feia. A beleza que seria natural, ela é bonita. Existem pessoas que maquiadas, elas não ficam bonitas. Eu fico assim, gente, é o quê? Mas é o tipo da maquiagem, né? Que não sabe valorizar isso, Dani. Aí você falou do contorno, gente, o contorno é extremamente importante. Porque ele que tem o poder de mudar a sua fisionomia. Esse poder ele está no contorno, tirando o olho, né? Porque se você faz um contorno mais alto que o outro, você fica com o rosto tortinho. Se você faz o contorno muito para fora, o seu nariz fica mais largo do que ele já é. Então, se você faz fininho, ele vai ficar fininho. Mas se você faz um contorno largo, o seu nariz vai ficar mais largo do que ele já é. Então, você pode potencializar aquilo que você está tentando esconder. Então, o contorno, por isso que muita gente tem medo do contorno. No curso de automaquiagem, eu explico que o contorno, ele precisa ser o contorno que já existe no seu rosto. Então, só ter atenção nisso. No rosto, a Nicole, né? No rosto da Nicole é nítido aqui, né? Ela tem bem marcadinho. Então, é só seguir isso daí. É não mudar para manter a fisionomia. E ter cuidado disso. Não fazer um ladinho mais alto do que o outro. Não potencializar mais um lado que o outro. Senão o lado vai ficar mais fundinho do que o outro. Então, o contorno, ele é extremamente importante. Extremamente importante. E a gente falando de maquiagem profissional, Dani, a gente comentou em um podcast que muitas meninas candidatas, por exemplo, ao Miss Teixeira e alguns outros Brasil afora, elas nunca tiveram a oportunidade de se produzir com uma profissional, nunca tiveram a oportunidade de fazer o cabelo com uma profissional, nunca tiveram a oportunidade de colocar um vestido. Então, assim, um vestido que eu digo assim, algo de gala mesmo. Então, assim, a gente vê que nosso país ele é muito desigual e a gente não consegue as mesmas oportunidades para pessoas de classes diferentes em relação à beleza. E aí eu queria que você contasse um pouco como que foi para você no Miss Teixeira ou em alguma cliente que você já recebeu, que foi ali a primeira vez maquiando com um profissional, a primeira vez que se viu ali com uma produção feita por alguém que realmente entende o rosto, entende como que faz a pele. Então, em relação ao concurso, eu entrei com patrocínio, né, da maquiagem. E lá na minha cidade, maquiagem é algo muito forte, a Ariana sabe, né? As pessoas são muito vaidosas, então as meninas já tinham acesso à maquiagem. Mas se tratando de primeira vez, é algo muito complexo. Por quê? Porque tem pessoas que são abertas ao novo. Outras estão fazendo por obrigação. Por exemplo, alguém que já tem 50 anos e é a primeira vez a maquiar e só está maquiando porque é o casamento da filha. Tem um pouco mais de resistência, né? Mas alguém que sonha. Recentemente maquiei uma que foi uma experiência bem bacana. Ela trabalha com pintura de carro, como é que chama? Lanternagem. Tá vendo? E aí, ela estava procurando emprego e ela não conseguiu. O único lugar que ela conseguiu foi numa empresa de lanternagem. E ela foi convidada para estar presente em um evento de premiação de mulheres. Olha. E aí eu entrei com uma maquiagem. Foi a primeira vez dela maquiada. Nossa, que legal! Nossa, foi muito bacana. Legal. E aí quando ela se olhou no espelho, ela falou, meu Deus, sou eu mesma. Então foi uma experiência bem bacana.
É muito gostoso quando você vê a reação. E, na verdade, eu me apaixonei pela maquiagem assim. Eu trabalhava numa loja de maquiagem, a intenção era vender, mas eu amava a reação das clientes no espelho. Como elas se viam quando estava maquiada, né? E aí eu apaixonei e comecei a trabalhar com isso. Estudar mais e trabalhar. Isso é muito legal, né? Porque a gente fala muito sobre a rivalidade feminina, só que eu acho que é impossível existir uma profissional de beleza que tenha rivalidade feminina. Não dá. Meu papel é exatamente enaltecer a beleza da minha cliente e das mulheres que estão ao meu redor. Isso é muito bonito, né? Você vê uma profissão onde uma mulher, ela trabalha literalmente para enaltecer outra mulher. Exatamente. Isso é muito não, legal. Se alguma mulher saiu do meu estúdio com autoestima baixa, eu não fiz meu trabalho direito. É verdade. Elas precisam sair de lá Verdade, se sentindo bonitas, se sentindo exatamente o que elas foram buscar. Eu quero me sentir bonita, eu quero me sentir elegante. Algumas falam, eu quero me sentir poderosa. Eu quero me sentir essa mulher pra isso aqui. E essa tem que ser a minha entrega. Mas você acha que às vezes na maquiagem, quando você atende uma cliente, você acha que pode ter muitas comparações? Elas levarem talvez foto que não tem nada a ver com elas quererem se comparar com outra pessoa achando que não vão ter um resultado tão bonito. Acontece sim de levarem, né, como expectativa daquele resultado e não vai ser a mesma coisa e eu explico. Né? Por exemplo, você tem um rosto super fininho e marcado. Então pode chegar alguém com um rosto bem redondinho, eu quero esse efeito. Então, eu vou usar a técnica de contorno, eu vou usar o mesmo perfil de blush, mas não vai ficar o mesmo resultado. Então, acontece sim, mas é bem raro. Você faz estudo, Dani, em relação a tipo de rosto? Porque tem diferença, né? Do tipo de make. Por exemplo, o rosto da Nicole é totalmente diferente do meu. Sim. O meu é redondo. Nem sei se o meu é redondo, se é quadrado, nem sei o que é o meu aqui. Mas tem o redondo, tem um triângulo invertido, tem... Você fica... O contorno vai influenciar nisso. Por exemplo, mandíbula, né? Tem mandíbulas mais marcadas, então a gente faz um contorno ali para potencializar, mas sem criar muita profundidade. Então a mandíbula menos marcada, mais cheinho, dá pra gente criar um pouquinho mais de profundidade, então a cliente vai ficar mais satisfeita com esse contorno. Porque quem tem um perfil de rosto fino, se você afina muito, fica muito... né? E dependendo da proposta, não é legal. Entendi. Então você faz toda essa avaliação, tem que ser feita. Precisa ser feita. Tem pessoas que têm a testinha curtinha, então às vezes com mínimo de contorno na testa, tem pessoas que têm que fazer um pouquinho mais. Nariz a mesma coisa. Então, eu falo uma avaliação bem rápida, se a gente pega a experiência... já sabe, né? Só de olhar, a gente olha assim, já sabe onde precisa um pouco mais e onde não precisa. Que é a questão da prática, né? Exato. Quanto mais você faz, mais o aperfeiçoamento vem. O olho bate, a gente já sabe exatamente o que pode ser feito ali. Mas é importante que quem, por exemplo, como que o nosso conteúdo é de Miss, que a Miss entenda isso. As características do rosto dela, para quando ela for fazer a sua automaquiagem, ou até mesmo vai maquiar com algum profissional que ela não conhece, perceber o que não é dentro do perfil de maquiagem que ela gosta, ela entende. Olha, eu gosto aqui um pouco mais marcado, porque vai criar a profundidade que eu quero. Legal. E aí, você entendendo o seu rosto, você sabe até direcionar uma outra pessoa. Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade com cílios. Nossa, é só colocar cílios, meu olho pesa, que é uma beleza. Eu não gosto, gente. Aquilo, eu fico incomodada com cílios. Aí agora eu tô falando assim, não precisa colocar, não. Então coloca só aquele, tem só na pontinha, não tem? Sim. Que só pra dar um negocinho assim. Então coloca só na pontinha, porque eu, sei lá, fica coçando. Ai, não sei, gente, eu não gosto de cílios, não. Cílios eu não gosto. Fica bonito. Fica. Porque realmente, os cílios, ele dá um... Você tá de cílios hoje é natural? Hoje eu tô sem cílios, inclusive quando eu me vejo em vídeos e eu me vejo em fotos sem cílios, pra mim eu acho tenebroso, porque meu olho é grande, então ficou um espaço aqui como se tivesse faltando algo. Você sente falta, né? Eu sinto falta. Sinto. Mas pra imagem é bacana. Pra imagem é muito bacana. Ah, gente, não me fica mandando colocar cílios, não. Nem fazer aquele... Imagem pra imagem é importante. Pra tete a tete, não. Mas pra vídeo e foto, os cílios, ele faz falta. Nicole, cadê seus cílios, Nicole? Você acredita Ariana, cadê que seus cílios? Depois do Miss Brasil, eu fiquei tanto tempo sem colar cílios postiços que eu desaprendi? Sério? Eu colei todos os dias no Miss Brasil, colei antes, Super eu fazia de boa. tudo tranquilo. Agora eu desaprendi, eu comecei a falar, deixa pra lá. Porque aí quando você coloca os cílios, fica cola, depois fica marcado, né? Quando você tira e não faz certo. Gente, eu desaprendi. Vamos voltar a treinar. Vou voltar a treinar, colocar Mas aí aula com a Dani Lima aí, ó, pra poder voltar a aprender, minha amiga. Dani, o papo tá muito gostoso, mas a gente vai começar já a ir pro nosso final. Certo. Aqui do nosso
Pod Miss para Miss hoje, né? Não é de Miss, é para Miss. Se você fosse daí, nós temos muitas meninas que estão aqui assistindo o Pod Miss porque desejam entrar nesse mundo da Miss, porque sonham, né, Nicole? Aqui são meninas que às vezes sonham e acreditam que não pode ou que não é para ela. Você, como profissional da beleza, que enaltece a beleza de outras mulheres, qual mensagem você poderia passar hoje para essas meninas que desejam estar no mundo da beleza, seja no mundo Miss ou qualquer mundo da beleza? Qual mensagem você passaria, Dani? Você acha que é possível? Você já teve a experiência com alguma cliente ou com você mesmo? O que você poderia falar para alguém que está assistindo a gente hoje aqui? Eu diria que ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto. Todas as pessoas que ganharam alguma coisa, ganharam alguma posição, ganharam alguma premiação ou qualquer outra coisa que seja, foi treinado, estudado, buscado. Então, se você não se sente preparada, siga o caminho da preparação para o que você quer. E no final dá tudo certo. E aquela pessoa que você admira, que ganhou aquilo que você tanto quer, pode ter certeza, ela se preparou para ganhar aquilo ali. E dizem que foi sorte, né? Pois é. Todo dia a gente busca a sorte um pouquinho, né? Exatamente. Todo dia a gente busca um pouquinho de sorte e ela chega. Você se sente realizada hoje, Dani, com a sua profissão? Me sinto muito realizada. Se amanhã tiver a oportunidade assim, Dani, você vai trocar de profissão, você trocaria? Pergunta bem... Já fizeram essa pergunta pra você, Dani? Nossa, que profundo, né? Profundo! Sabe por quê? Olha o que a Dani falou. Eu falo muito sobre propósito. Sabe? E é claro que o fato de você ser uma maquiadora hoje, né? E a Dani, gente, a Dani tá muito bem posicionada. A Dani, sigam lá o Instagram da Dani, vai estar aqui nos comentários, vai estar aqui fixado. Sigam o Instagram. A Dani é influencer também, além de... Dani, meu Deus do céu, peraí. Ela é esteticista, maquiadora, é influencer e mais um monte de outras coisas. Apresenta também, é líder de negócio de mulheres, ela é... Um monte de coisas, assim. Quase uma Miss. Daqui a pouco a gente vai arranjar um concurso pra ela. Dani, não tem mais idade, não. Olha, eu acho que... Não, mas a Dani pode, na verdade, no universo. E aí, Dani, o que você acha? Já vamos colocar você no mundo Miss. Vai virar host aqui do Pod Miss, Vem embora pra cá. Mais uma. Vocês não têm noção como eles são defensores de vitória, viu? Queremos trazer todo mundo pra cá. Aí quem é daqui não traz, não. Deixa o povo lá. Não, pode trazer. Tá vendo? A capixaba legal, ela. Amo os capixabas. Mas me fala, Dani, se fosse hoje, assim, você se sente realizada, você tem essa questão de enaltecer outras mulheres, mas existe, assim, uma Dani que, poxa, tem uma outra profissão que eu faria hoje e que eu seria também realizada? Tem isso com você ou não? Eu tô muito bem. Meu sonho foi sempre ser maquiadora, você foi levada para essa vida da maquiagem, né? Você se sente realizada hoje? Assim, não, olha, me sinto realizada. Todavia, eu acredito que eu tenho outras coisas a alcançar. Não precisa falar o que seria, mas... Sim, não, mas eu acredito sim que há outras vias pra me... Tipo assim, já me sinto realizada, mas pelo tempo que eu atuo na minha profissão, eu me sinto hoje realizada, mas ao mesmo tempo falo, poxa, e o mais disso? Legal. E o mais aqui? O que mais eu posso fazer, aprender? O que de novo eu tenho pra agregar na minha vida e na vida de outras pessoas? Então, sim. E não demorará. Olha, projetos estão em construção, tá vendo? Eu tô sentindo. Você tá demais. Olha que a gente nem conversou em off, eu senti. Mas, gente, aqui é sobre ir nos bastidores, né? Então, porque a Dani, pelo menos na cidade e na região ali, Dani já tá muito bem posicionada. E Dani, ela conseguiu muitas coisas através... Porque a Dani, ela tem o estúdio que tem outras coisas, né, Dani? Não é só make. A Dani só atua como maquiadora no estúdio, né? Mas tem cabelo, tem outras coisas que é o salão completo, né? O estúdio completo lá. Vamos conhecer, gente. Tem de tudo. E ela é especialista em noivas, então ela é muito bem posicionada. Pensa em noivas, uma das primeiras que vem na mente é Dani Lima, né? Daniele Lima. Então, é muito bem posicionada. E Dani conseguiu muitas coisas que empresárias de ramos que seriam mais fáceis de chegar, não chegaram. Então, Dani se tornou referência na cidade, em vários aspectos. Então, eu sei que conquistou muita coisa nesse sentido, mas é aquilo, né? As pessoas veem o sucesso ali, o sucesso é muito subjetivo, o que é sucesso pra mim talvez não vai ser sucesso pra Nicole, e tudo bem, que as pessoas visualizam, é por isso que eu falo, né? O Instagram,
A gente nunca pode comparar os nossos bastidores com o palco, porque aqui tudo dá certo. Verdade. Tudo dá certo aqui no Instagram. E não que não tenha dado certo, porque eu conheço os bastidores e sei que realmente a Dani tem é consolidada, né, na profissão dela. Mas a gente percebe que às vezes, assim, cara, tá legal, mas pode ter mais, Mas pode né, Dani? voar um pouquinho mais, Pode ter né? mais, né, Dani? A gente sempre é capaz de algo novo mesmo. Nossa, eu acredito eu tô torcendo, muito cara. nisso e arde isso em mim. Opa! Gente, nós não conversamos nos bastidores, não. Minha Verdade, amiga, tô verdade. torcendo demais por você. Você merece tudo de melhor dessa vida. Ai, obrigada. A Dani, a gente tem, né, uma amizade. A gente não é aquela amiga, assim, que tá sempre conversando, a gente fica meses sem se falar, mas Verdade. quando tá junto, a gente sabe que pode Verdade, conversar, contar. que pode contar. E eu acho que a amizade pra mim é isso. Não precisa estar o tempo todo com Sim. você, não. Ela é um pouco caprichava. Ela é um pouco capixaba. É, porque cada um vive assim, mas quando se encontra... né? Eu sou muito na minha, né? Só com as minhas mentoradas que a gente tem ali, né? Toda semana estamos juntos e tal, mas de amizade, os meus verdadeiros amigos eu não tenho contato todos os dias, não. Às vezes eu fico meses sem falar, mas quando nos falamos é como se Verdade. estivéssemos juntos o tempo todo, sabe? Eu acredito muito nisso. E eu torço por você, minha amiga. Torço, muito feliz Igualmente. pela família, né? Que foi constituída agora. O casamento foi, tem o quê? 10 dias? Uma semana? 15 Tem dias? uns 15... 15 dias, 15 né? Mais ou dias. menos, que Uhum. casou. Então tá recém-casada, Recém-casada. né? O maridão estará conosco aqui também, Sim. o doutor Pedro Henrique Quintão. Quintão. Ele é nutrólogo e... Ele é nutrólogo, endócrino e especialista em obesidade. Nossa, Ó. gente, vocês vão ver que o conteúdo vai vir com tudo aí pra vocês, viu? Então, você vê, né? Especialista em obesidade. Você vê que a menina é lipada sem precisar de lipo, né? Porque olha ali, né, gente? O corpo da criança. Casada com um nutrólogo é bom, né, Dani? Tem suas Muito, vantagens. muito, Ou não, muito. não é chato, não? Não é chato, Não, ele não é chato, não? Não me cobra muito, não. Cobra, não? Eu me cobro mais do que ele me cobra. Olha. Sério? Parece que ele fala, não, amor, tá tudo bem. Tá falando, ai, não dá, não É. pode. É. Saberemos disso da parte do Pedro daqui a Vamos. pouco. Nick, é isso, né, amiga? Por É hoje. isso, mas pra gente finalizar, eu quero saber. É sempre bom a gente pegar dicas de maquiadores. Sim. Eu quero saber quais são os seus 5 produtos do momento que você fala assim, essa paleta, ou essa base, ou esse corretivo, qualquer um, pode ser nacional ou internacional, produto que você fala assim, esse é o meu top 5, tanto pra você ou pra atendimento. Certo. Como eu falei anteriormente, tem muito essa questão de região, Sim. tá? Vou falar o que funciona muito comigo Isso. lá. Gosto muito do corretivo camuflagem cremoso da Nath Capello ou da Maquier. Quando não tem um, eu uso o outro. Gosto muito ainda da base Studio Fix da MAC. Dá super certo no nosso tom de pele, do clima, tudo. Gosto muito também do pó compacto, que na verdade é uma base em pó da MAC também, Studio Fix, porque ela potencializa muito a cobertura, porque é uma base em pó. Então, às vezes, eu uso os dois quando necessário. É muito resistente. Gosto muito, atualmente estou usando muito os batons da Kiko e gloss. Os gloss da tudo. Kiko ficam muito lindos, eles dão um efeito bem bonito nos lábios. E deixe-me ver. Uma paleta. A Qual última, a paleta? A hoje, paleta, por sinal, eu comprei uma e usei ela no meu casamento. Que é uma parceria da Prilessa com... Aí, porque eu não queria Catherine falar, porque eu... Catherine Hill. Que ela tem um branco, ela tem um rosé, tem o Olha. preto, tem todas as cores coringas. Super compacta. Trouxe ela agora pra viagem também. Ah, já vai deixar Pigmento, comigo, vou amiga, de deixar. presente. Pigmenta bem e entrega muito, muito mesmo. Então é ótima pra viagem e ótima pro dia a dia, enfim. Apaixonei por ela. Então já Pegamos anotem uma aí, né? dica muito boa, hein? Já pega Agora a eu posso dica. dizer que foi uma consultoria gratuita. Ah! Agora eu posso. Dani, qual que é o seu Instagram pro pessoal te seguir aí já? Então, meu Instagram é Daniele Lima Make. M-A-K-E mesmo, tá? Daniele Lima Make. Você tá com o seu YouTube? Tá com conteúdo lá? Parou? Como é Dei que tá? uma parada. Deu uma Queria parada, né? tanto, gente, manter o YouTube ativo. Eu acho tão bacana, mas ainda não tô. Não tá dando conta, não, Não né? tô dando conta. É muito trampo Mas tá pra dentro fazer. das listas de prioridades. Isso aí. Queremos dicas da Dani Queremos. lá no YouTube. Ai, que bom. Dani, foi ótimo. Obrigada. igualmente. Gostou de estar aqui? Muito, muito. Foi super leve. Obrigada pelo convite, obrigada pela recepção. Muito bom poder compartilhar do meu trabalho, da minha profissão, do que eu amo fazer com outras mulheres.
Que bom. Volte sempre, as portas estão abertas aqui. E a ideia é que, quem sabe, né? A gente queria que a Dani viesse mais cedo com algumas das Miss pra poder até maquiar, sabe? Era a ideia. Mas a gente pode fazer isso. A Dani voltando aqui, a gente pode agendar com as nossas Misses aqui, né? Vamos ver na prática essas mãos de fada funcionando. Olha o truque de Miss aí, hein? Então, truque acho de Miss feito pela Dani. Pela Dani, eu acho justo. Vamos fazer um quadro? Já vamos deixar aqui, hein? Pré-agendado. Aí que a gente... Você voltando aqui, vamos marcar. A Nicole já tá aqui, ó. Já tá candidata pra fazer. Esse é o truque aqui. Maravilhoso, Dani. Obrigada mais uma vez. Nicole, por hoje é só, né? Por hoje é só, mas daqui a pouquinho tem mais. Por hoje é só, mas daqui a pouquinho é mais. Gente, muitíssimo obrigada a todos vocês. Fiquem ligadinhos aqui no Podmiss. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque toda quinzena, aqui é quinzenal, você tem conteúdo novinho sobre esse mundo maravilhoso que é o mundo Miss. Podmiss é você conhecendo o lado real da vida de uma Miss, né? O lado real mesmo. De verdade. Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal!